Voltei dos Estados Unidos, já estou aqui no Brasil, descansei um pouco, arrumei as malas e hoje eu voltei a trabalhar e resolvi fazer esse primeiro vídeo aqui para falar um pouco para vocês quais foram as principais lições que eu tirei dessa viagem. Eu poderia fazer alguns vídeos e vou fazer sobre algumas coisas um pouco mais superficiais, mais culturais, curiosidades, mas eu quero fazer esse primeiro vídeo aqui chegando no Brasil falando sobre coisas um pouco mais fundamentais que realmente vocês podem guardar para a vida de vocês e que realmente são coisas significativas sobre os Estados Unidos e sobre os americanos. Então vem comigo depois da vinheta que eu vou falar sobre essas coisas. Querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock. Quero te convidar para se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Isso vai ajudar bastante aqui o meu trabalho, o canal a crescer, é o objetivo que eu tenho aqui. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se você tiver alguma coisa para acrescentar ou para questionar, pode deixar nos comentários. Eu sempre leio todos com o maior carinho. Eu passei um pouco mais de 5 meses nos Estados Unidos. Foi a maior quantidade de tempo que eu já havia passado no exterior. Eu já havia viajado para fora outras vezes, mas nunca passei um período de tempo tão longo longe do Brasil. Esse período ele foi uma experiência fantástica que eu acho que todo ser humano deve viver, deve buscar viver. Principalmente se você é jovem, se você ainda não é casado, não tem filhos, se você ainda não tem nenhuma doença, não tem grandes responsabilidades que te impeçam de viver isso. Eu acho que a gente só tem uma vida e a gente deve viver algumas experiências. E uma dessas experiências é viver alguns meses em algum lugar do mundo que você ache legal. Talvez para você não seja os Estados Unidos, pode ser algum país da Europa, da Oceania, da África, não sei. Mas é uma experiência fantástica que eu recomendo, então eu quero começar o vídeo deixando isso aqui bem claro. Foi um sonho realizado para mim, é um sonho que eu tinha e eu pude realizar, e eu me sinto cada vez mais satisfeito toda vez que eu consigo realizar um sonho, toda vez que eu consigo alcançar algo que determinada parte da minha vida talvez nunca fosse imaginado por mim, ou imaginável que eu pudesse chegar ali. Bom, agora ao objetivo do vídeo, né? Quais são as lições mais profundas e significativas que eu tiro dessa viagem? A primeira delas, e que acho que é que eu tenho que começar falando por ela, é que durante todo o período da minha viagem, desde que eu cheguei nos Estados Unidos até o momento que eu saí, né? E aqui eu posso colocar não só essa minha ida aos Estados Unidos, mas minha outra ida anterior aos Estados Unidos, todos os estados que eu passei, os americanos me trataram super bem, com todo respeito. Ninguém criou problema comigo, ninguém me atacou, ninguém fez grosseria comigo. Todos foram educados comigo. Mesmo os que não foram simpatia pura, foram extremamente educados. Ninguém ali me tratou mal, ninguém arrumou problema comigo, ninguém debochou da minha cara. Diversos problemas que acontecem comigo aqui constantemente no Brasil. Hoje mesmo eu fui na academia e tinham dois caras de um estilo muito diferente do meu, né? Para ser um pouco bem claro, bem naquele perfil favela, ficaram fazendo algumas piadinhas, algumas implicâncias. Isso é muito comum aqui nos lugares que eu frequento. Você ter pessoas implicando, você ter pessoas brincando, como se elas se incomodassem com você de alguma forma. Isso é algo que não aconteceu comigo em nenhum momento nos Estados Unidos, então eu sou muito grato aos americanos por toda a educação e por todo o respeito que eles tiveram comigo durante todas as vezes, todos os lugares e todos os momentos que eu estive nos Estados Unidos. É realmente fantástico, é muito agradável lidar com americanos, porque são pessoas que, se eles não forem te ajudar, eles não te atrapalham, tá? Se eles não tiverem, você não estiver gerando nenhum problema com eles, eles não vão ser de nenhuma forma hostis com você. Isso é fantástico, então fica aqui minha gratidão aos americanos. Ponto 2. Os Estados Unidos ele te educa. E eu me sinto muito mais educado depois de voltar de lá. É um país que te exige, por todo mundo estar fazendo, por essa ser a regra, ser mais educado. É um país recheado de pessoas que aprenderam muito mais a viver em sociedade do que nós brasileiros. É um país que todo mundo fala bom dia, boa tarde, obrigado, desculpa, com licença, tenha um bom dia, posso te ajudar de alguma forma, estou te atrapalhando, você está na fila, enfim, uma série de questões. É um país que te ensina a respeitar as regras, é um país que te ensina a não furar um sinal vermelho, a não parar no lugar errado, a não botar uma música alta
de madrugada, não incomodar o seu vizinho. É um país que realmente te educa a respeitar as regras, a viver, né, em sociedade, a ser mais civilizado. Então isso também é fantástico, é algo que eu acho que eu evolui muito. Não que eu acho que eu era um cara mal educado, mas eu acho que eu melhorei muito nesse aspecto, porque você está convivendo ali constantemente com pessoas que praticam aqueles hábitos e que fazem questão daquele hábito, né? É muito legal. No Brasil, infelizmente, em algumas circunstâncias, você está muito envolvido em momentos cercados de pessoas que não praticam esses hábitos de educação e que, infelizmente, você acaba, pela média da situação, não os praticando também, e tudo bem, tá? Terceiro ponto que eu quero falar aqui é a respeito da língua. Eu fui para os Estados Unidos dessa vez, evidentemente falando um pouco mais de inglês do que a primeira vez que eu fui, mas ainda assim não tendo um nível avançado de inglês. Durante todo esse meu período nos Estados Unidos, enquanto eu viajava, enquanto eu conhecia, aproveitava, eu estudava inglês todos os dias, porque eu queria, evidentemente, pegar mais da teoria para eu poder treinar na prática. E para treinar na prática, eu buscava sempre conversar com americanos sempre que eu podia. E todas as vezes que eu fui conversar com americanos, eles foram extremamente solícitos comigo, educados. Ninguém ficou debochando do meu sotaque. Ninguém ficou fingindo que não entendeu o que eu estava falando. Muito pelo contrário, tá? Inclusive eu percebi que essa coisa de falar sem sotaque é muito mais uma bobeirinha aqui dos brasileiros do que realmente algo que acontece no exterior. As pessoas no exterior, principalmente num país como os Estados Unidos, que recebe gente do mundo todo, ali você tem italianos, espanhóis, você tem pessoas aqui, mexicanos, pessoas aqui da América do Sul, como argentinos, brasileiros, japoneses, coreanos, chineses, tem gente do mundo todo. Então, é um país que compreende que são várias nacionalidades e cada um tem um sotaque. Não só isso, os Estados Unidos é um país gigantesco. As pessoas do Sul têm um sotaque, as pessoas da costa do Pacífico têm um sotaque, da costa do Atlântico tem outro, do Norte tem outro, do Canadá tem outro. Enfim, gente, é um país que é muito grande. E assim como no Brasil, existem diferentes sotaques e o mundo todo está ali, então eles compreendem que existem sotaques. Eles se importam muito mais que você tenha a capacidade de ter um vocabulário um pouco mais amplo para ser capaz de comunicar o que você está falando do que falar exatamente. Então, pequenos detalhes como mulheres no singular, que seria woman, e mulheres no plural, que seria woman, são, são pequenos detalhezinhos de pronúncia que você vai ajustar com o tempo, mas você pode se comunicar que dentro de um contexto eles vão entender, e se não entender, eles vão te perguntar. E se eles puderem te ajudar, eles vão te ajudar, eles me ajudaram muito a aprender a pronunciar e a formar frases melhor. É claro que não sou exatamente fluente ainda, mas evolui muito meu nível de inglês. Eu me sinto capaz hoje de me virar, de comunicar, de perguntar que eu não entendi, se eu não entendi uma coisa. Eu achei isso muito legal, tá? É um outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Próximo ponto que eu acho que também me desenvolveu muito é a questão do trabalho. Os americanos, eles trabalham muito. Eles trabalham muito, não por apenas aquele desespero de necessidade, de tenho que pagar contas e se eu não trabalhar eu vou passar fome. Os americanos, eles trabalham muito porque eles têm dentro deles lá, dentro da sociedade deles, uma rotina de trabalho, que todo mundo trabalha, que todo mundo produz, é produtivo. Eles valorizam muito o tempo deles. Eles não ficam com tempo ocioso, eles não ficam procrastinando. Acho que a procrastinação é uma coisa que acontece muito pouco entre os americanos. Isso eu achei muito bacana. É um lugar que todo mundo acorda e faz alguma coisa e é produtivo. E o tempo livre deles também está sendo produtivo. Eles sempre estão ou aprendendo, ou trabalhando, ou produzindo, ou vivendo algum entretenimento de forma intensa. Isso é muito legal. Eu acho que o brasileiro é um povo que procrastina demais. A gente tem muito tempo ocioso em que a gente não está aprendendo, a gente não está somando, a gente não está produzindo, a gente está fazendo nada. A gente nem está tendo entretenimento de qualidade. A gente pega qualquer coisinha besta e utiliza como entretenimento, ali usa para procrastinar. Então, eu acho que essa é uma lição que eu aprendi, que eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter menos tempo ocioso, eu preciso fazer o meu dia estar gerando coisas. Ah, que coisas? Eu não sei, mas o meu tempo, a minha energia vai ter que estar sendo aplicada na minha vida e no mundo. Então, isso é uma coisa que eu acho que os Estados americanos têm muito e que eu aprendi e melhorei muito nesse tempo também. E eu não estou falando só, de novo, do trabalho em si, mas quando você não está trabalhando, você pode estar fazendo um projeto social dentro da igreja para somar com a sociedade de alguma forma. Um exemplo,
Você não está trabalhando, você pode estar desenvolvendo o seu hobby. Você não está trabalhando, mas você pode estar desenvolvendo a sua empresa, um trabalho secundário. Você não está trabalhando, mas você pode estar fazendo com que a casa se torne um ambiente melhor. Você não está trabalhando, mas você pode estar indo buscar fazer um entretenimento de qualidade, ou como que alguma coisa seja significativa, algo que seja significativo de fato na sua vida. Eu acho que, de novo, no Brasil, os brasileiros perdem tempo demais com coisas muito bobas. Às vezes, parado na esquina jogando conversa fora. Eu acho que isso é algo que eu aprendi com os americanos e que eu certamente mudei bastante e pretendo levar na minha vida. O próximo ponto, acho que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, que é aprender a valorizar o tempo, né? Nos Estados Unidos existe uma valorização do tempo, não só o seu próprio tempo, como o tempo como um todo, né? Como o tempo das outras pessoas, que os brasileiros não têm. O tempo é muito valioso. E lá nos Estados Unidos se trata o tempo com o devido valor que ele tem. Aqui no Brasil a gente não valoriza o tempo, a gente não tem responsabilidade sequer com o tempo das outras pessoas. Quando se fala que lá quando eles marcam uma coisa com você ou algum evento, mesmo que seja informal, o horário deve ser respeitado, eles ficam extremamente chateados com o desrespeito do horário, é algo muito justo. É algo muito justo. O tempo é algo que tem muito valor. Então, você marcar algo com alguém, você chegar atrasado, você está jogando o tempo daquela pessoa no lixo, como se o tempo daquela pessoa não valesse nada. Aquela pessoa tem as vontades dela, tem o trabalho dela, tem a responsabilidade dela, tem a necessidade de descanso dela. Você não pode tomar 30 minutos de tempo de uma pessoa, você não pode tomar 20 minutos de tempo de uma pessoa. Você tem que marcar um horário e tem que cumprir aquele horário. Se existe um horário estipulado, se você foi convidado para algo num horário e você se comprometeu a estar naquele horário, você tem que chegar inclusive um pouco antes, para você estar 100% preparado no início daquele horário, para você lidar com com um possível incidente que aconteça no percurso de você se arrumar, no seu trajeto até lá. Essa valorização do tempo que os americanos têm, eu acho também muito interessante, algo que eu também pretendo tomar na minha vida cada vez mais. A gente não pode desrespeitar o tempo das outras pessoas, nem permitir que as pessoas desrespeitem o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso tempo, tá? Outro ponto que eu achei muito interessante dos americanos que eu aprendi é a respeitar o espaço das outras pessoas. Eles têm um termo chamado personal space, acho que é personal space, eu posso estar confundindo agora, mas que é respeitar o espaço da outra pessoa, né? Isso é muito importante na sociedade americana. Isso quer dizer não encostar nas pessoas, a não ser que você tenha um grau de intimidade muito grande com as pessoas, né? Não colocar uma música alta na sua casa que vai invadir a casa das outras pessoas, por exemplo. Isso é um outro exemplo desse respeito de espaço que os americanos têm, né? Não fazer perguntas invasivas, perguntas que tenham a ver com a intimidade ou com a vida mais pessoal das pessoas, se você não tem um grau de intimidade com elas. Eu acho que isso é uma coisa que os americanos têm muito, que o brasileiro tem muito pouco. Alguns chamam isso de irreverência, faz parte de um povo porque os americanos são mais frios, os brasileiros eles são mais íntimos, mais próximos e tudo mais, mas eu acho que na grande maioria das vezes é uma falta de educação, uma falta de etiqueta, uma falta de noção do brasileiro, e o americano tem muito mais isso. É claro que se você cria uma intimidade, uma amizade, isso vai, no decorrer do tempo, você vai criando laços mais íntimos com as pessoas, mas fora isso, eu acho que é meio bizarro do Brasil e é algo bacana que eu aprendi com os americanos também, e que eu levo como fundamental. Na questão relacionamentos, tem algo que eu acho que é interessante dizer também para vocês aqui, que quando você convida uma americana para sair, se você é uma americana, você sai com um americano, a partir do momento que você saiu uma vez, aquele encontro fluiu, na maioria das vezes esse encontro não vai terminar num beijo, nem muito menos em sexo casual, e parte para um segundo encontro, nesse segundo encontro tem um beijo, e parte para um segundo encontro, e para um terceiro encontro, esse encontro também as coisas fluem, vocês ficam de novo. A partir daí já se entende que você está num relacionamento, que você já está se relacionando com uma pessoa, porque você está saindo com uma pessoa, você está ficando com uma pessoa, né? Você está beijando uma pessoa, você está tendo um contato íntimo com uma pessoa. Então já se pressupõe que existe um relacionamento. Não se há necessidade de formalizar. Ah, você quer namorar comigo depois de um tempo e a partir de agora nós seremos
apenas um do outro, tem um laço de fidelidade formalizado. Não existe isso. A partir do momento que você chama alguém para sair, aquilo dá certo, começa a se repetir, você já está num relacionamento com outra pessoa. Eu acho que é algo um tanto quanto natural, né? Esse negócio de que eu tô saindo com uma pessoa, eu tô saindo com outra, que eu tô beijando uma pessoa e tô beijando outra, que eu tô transando com uma pessoa e tô transando com outra, acho que isso é um completo delírio. É claro que isso aqui é via de regra nos Estados Unidos, é claro que existe sexo casual lá, é claro que existem pessoas que vivem dessa forma, como eu falei aqui, é claro que existem muitas pessoas de diferentes culturas nos Estados Unidos, mas o americano em si, como um todo, pelo que eu vi lá de mundo real, é dessa forma que eles levam os relacionamentos, é dessa forma que eles levam a vida, até pela questão de valorização do tempo, eles não gostam muito de perder tempo. Então eu achei isso bem interessante, né? É algo que realmente flui desse jeito, inclusive depois de um tempo já que as pessoas estão juntas, elas já apresentam para a família, já apresentam para os amigos como namorados, e as coisas engatam, tá? Eu acho que isso é uma forma de levar o outro ser humano muito mais a sério. Eu acho que isso é uma cultura muito mais bacana de relacionamento do que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, ainda mais quando a gente é jovem aqui, é passado pra gente uma ideia de que você tá ficando e quem tá ficando não tem compromisso e que não sei o que. Eu acho que isso não é muito saudável não, tá? Então, essas são algumas coisas que eu aprendi de lições que eu trouxe. Eu acho que são coisas que realmente me edificaram e que eu vou levar para minha vida. Não estou falando que eu vou conseguir aplicar 100%, afinal de contas eu ainda sou brasileiro, ainda vivi a maior parte da minha vida no Brasil e vou continuar vivendo. Mas são coisas muito bacanas que eu acho que realmente me agregaram muito e que vão me melhorar muito como pessoa, como profissional, como ser humano, como cidadão no decorrer do tempo e que eu queria passar. E fica aqui, claro, minha gratidão mais uma vez aos americanos que me trataram muito melhor no país deles, eu não sendo do país deles, do que os brasileiros me tratam aqui no meu país, eu sendo cidadão brasileiro tanto quanto eles. Enfim, sem generalizar, não quero dizer que essa informação vale para como um todo. É claro que existem americanos que não são tão educados, é claro que existem muitos brasileiros muito educados, mas via de regra, sim, não é pecado nenhum eu falar que os brasileiros são em maioria mal educados e que os americanos são em grande maioria muito bem educados, beleza? Por esse vídeo é só, mais uma vez, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, vai estar me ajudando. Se você gostou do vídeo, deixa o like também, que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se tiver algum comentário, algum questionamento, alguma dúvida, alguma crítica, deixa nos comentários aí que eu vou ler com o maior carinho. Valeu, um beijo, até a próxima.